Fala família 1315 Cast, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma gravação, mais uma reflexão que eu quero trazer para vocês aí de casa, hein? Então hoje é um pouquinho diferente. Essa reflexão veio através da leitura de um livro que eu estou fazendo. Esse ano eu estou tentando ler mais e tem um livro que estava aqui na minha prateleira que eu tinha tentado ler ele há uns tempos atrás, mas que não deu certo, eu não me interessei por ele na época que eu li. E esse ano, com esse meu intuito de ler mais, eu olhei para ele, ele olhou para mim e deu match, deu green. E que é o livro chamado Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é muito usado no mundo corporativo, ele é classificado como autoajuda, mas ele é excelente. A história dele, ele fala um pouco do autor, Napoleão Hill, que ele conta a história dele e tal, como ele fez para superar uma crise financeira, uma depressão e tal. E o livro é como se ele, o autor, Napoleão Hill, estivesse entrevistando o diabo. E eu tava lendo esse livro, ele tem várias sacadas, várias ideias, vários insights que a gente fica, uau! E eu queria trazer aqui para vocês. Beleza? Vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, apesar desse livro ser utilizado no mundo corporativo, ele fala sobre Deus, fala sobre fé, fala de uma entrevista, né, que o Napoleão Hill fez com o diabo acerca de como o diabo torna as pessoas alienadas. Esse livro é bem interessante, eu recomendo para vocês, se quiserem uma leitura nova, muito boa, mais esperto que o diabo. Enfim, comecei a ler o livro e me deparei com essa passagem aqui. O livro inteiro. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo e rabiscando. Eu tenho dó de rabiscar livro. Você aí de casa também tem dó de rabiscar o livro? Fala pra mim aí. Esse foi o primeiro que eu peguei uma caneta, eu peguei lá uma caneta vermelha e tô rabiscando tudo o que eu acho interessante nele. Tô rabiscando ele quase inteiro. É um livro muito bom. Então, eu me deparei com esse trecho aqui, eu vou ler pra vocês. Vou abrir aspas aqui. E aí o autor pergunta, né? Então você não defende a oração como meio de alcançar fins desejáveis? E aí o diabo responde, né? Pelo contrário, defendo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Uau! Eu já fiquei assim. Será que eu estou orando com palavras vazias, sem sentidos, só suplicando? E se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente tá assim, né? Só repetindo uma oração, só orando de forma vazia, automática, sem sentido, né? Só suplicando que Deus tenha pena de nós, né? É aquela velha máxima, né? Senhor, deixa eu vencer uma vez só, nem que seja por pena, né? É mais ou menos isso, né, pessoal, que tá falando aqui. Que quando a gente ora, já no automático, sem pensar no que a gente tá falando, sem ter um propósito definido, Deus nem escuta a gente. Eu acho que nem a gente se escuta. E às vezes eu me pego assim também. Eu fico, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Senhor, abençoa isso, isso, isso. Senhor, isso aqui. Senhor, não sei o quê. Se me perguntar, eu nem sei o que eu falei. E aí não acaba por aí. Continua, vamos lá. E ele pergunta, por que a maioria das orações falha? Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. O diabo responde. E aí o cara pergunta de novo, Napoleão Hill. Você disse que as orações com propósito é que prosperam. Como assim todas as orações trazem resultado? E aí ele responde, mais um tapa na cara, tá preparado? A maioria das pessoas que reza, aqui é uma oração, né? Recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as orações com suas mentes cheias de medo de que elas não serão atendidas. Bem, os medos então são realizados. Bum! Explodiu a minha mente, gente. Meu Deus do céu, olha isso. Mais um tapa na cara. Quantas vezes a gente só recorre à oração após todo o nosso plano perfeito
ter ido por água abaixo, né? Eu confesso para vocês que eu sou um pouco emocionado, então quando eu tenho uma ideia eu vou logo fazendo, acontecendo, e tentando e quebrando a cara. Só depois eu vou pensar em orar. No meio da minha frustração com o meu plano perfeito ter falhado, é que eu vou orar, eu vou pedir direcionamento de Deus. E ele fala, né? Busque a mim em primeiro lugar. E eu confesso para vocês que eu tenho trabalhado muito isso na minha vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Então quero deixar para você hoje que você possa buscar a Deus, que você possa se atentar, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Que aí sim, quando orarmos, a gente vai ser atendido. A gente vai conseguir os nossos desejos. Quando orarmos, lembremos da motivação da nossa oração, do propósito que queremos, né? Porque uma oração vazia, uma oração que tem medo, quando a gente já ora falando, talvez, se o Senhor quiser. Não, a gente tem que ter certeza, a gente não pode ter medo. E aí o diabo continua falando, vamos lá. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar seus objetivos, consegue que seus planos prosperem. Estou aqui hoje para perguntar para você, o que é maior no seu coração? O medo de não ser atendido ou a fé inabalável que Deus vai ouvir você? A Bíblia nos fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho do grão de mostarda? Então dá uma olhada depois aí, bota no Google aí, grão de mostarda, semente de mostarda. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder mover montanhas. A Bíblia fala que a gente pode fazer coisas maiores e melhores do que Jesus fez. Só ter fé inabalável. Como está a sua fé hoje? Fala para mim aqui nos comentários, eu quero ouvir de você como está a sua fé. Aproveita aí, curte, compartilha, comenta, ajuda esse vídeo aí para mais pessoas, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, hein? Eu quero ver vocês aqui inundando esse canal, hein? Bora lá, porque esse canal é seu também, hein? E ele termina o raciocínio falando, uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definitivos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? Ele ainda zomba, né? Pô, se a gente vai para a presença de Deus com dúvida, com medo de não ser atendido, a gente vai receber essa resposta da oração, o medo, a falha. Mas se a gente vai com pensamento positivo, fé inabalável, Deus nos atende. Deus atende às nossas orações quando os nossos desejos estão alinhados com os sonhos dele para a nossa vida. E aí o capítulo vai rolando, né? E finaliza assim, com a seguinte frase: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. E eu fui pesquisar na Bíblia. Será que essa afirmação, essa passagem tem fundamento bíblico? Tem um fundamento nas escrituras? Vamos lá ver o que eu achei. Vamos por partes, né? Então, primeiro, saiba o que você quer. O que significa isso? Para mim, é ter clareza no propósito da oração, né? Olha o que está escrito em Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Mais uma vez eu pergunto a vocês, o que é maior no seu coração? A fé inabalável ou o medo de não ser atendido? Hoje eu quero que você saia daqui, depois desse vídeo, tendo a sua fé inabalável, sabendo que com essa fé, Deus vai escutar a sua oração. E lá em Salmos também, né, 37:4 fala, né? Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. E o versículo 5, né, ele fala, né? Confia o teu caminho no Senhor e no mais tudo Ele fará. Então, tenha fé, confia nele que no mais Ele fará. Aqui a gente vê que não tem nada de errado em desejarmos algo no nosso coração, desde que esse desejo esteja alinhado com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando a gente se alinha com Deus, é impossível que a gente faça uma oração, um pedido sem propósito.
apenas para saciar, né, os nossos desejos humanos, né? É como se, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena para viajar o mundo inteiro, para ter um casarão, para ter uma mansão e sair dessa vida. Tu acha que tu vai ser atendido, benção? Não vai, né? Mas se tu falar, Senhor, me ajuda a prosperar, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero abençoar outras pessoas, tu acha que tu não vai ser atendido? Se você tiver a fé inabalável no seu coração. A segunda parte dessa afirmação, adapte-se às minhas leis. O que isso soa para você? Fala para mim aqui embaixo, o que tu acha? Adaptar-se às leis de Deus. O que tu acha? É justamente o quê? A obediência, né? Lá em Deuteronômio, em 28, 1 e 2, fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. A obediência é a maior prova de amor que nós possamos dar a Deus e traz bênçãos que nos acompanham. Isso que eu achei interessante. Não é uma bênção esporádica. As bênçãos vêm e nos acompanham. E por último, né, a última frase é: e você com certeza o terá. Lá em João 15, 7, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Mateus 7,7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É isso que eu desejo para você nesse vídeo. Uma fé inabalável, uma oração com propósito, que vocês possam parar, refletir qual propósito vocês estão tendo na oração de vocês, né? Se a oração de vocês está alinhada com a vontade de Deus, com o coração de Deus. E Deus é um Pai maravilhoso. Ele te ama e quer sempre estar ao seu lado, mas que nós possamos estar vigilante contra os desejos egoístas do nosso coração, que possamos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e nos mostre o propósito dos nossos desejos, como Tiago nos adverte em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a gente pede para o nosso próprio proveito, né? Que a gente possa se ligar nisso, né? Que a gente possa ficar esperto com isso, né? E finalizando esse vídeo, o meu desejo, a minha oração por você hoje é que você possa se aproximar mais de Deus, que você possa ter um relacionamento íntimo com Ele e uma fé inabalável que Ele vai realizar as suas orações com propósito, já tendo certeza que você receberá, pois Deus está com vocês hoje e sempre. Lembrem-se disso. Saibam o que vocês querem, propósito. Adaptem-se às leis do Senhor, obediência, e vocês com certeza terão a resposta das orações com propósito. Então é isso, pessoal. Que nós possamos nos ver no próximo vídeo. Curte aí se você ficou até aqui. Eu quero ver aí, comenta o que você achou. E eu quero saber se você tem uma fé inabalável no seu coração, hein? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.